A Bienal aqui tem de tudo, tem noites de autógrafos, né, tardes de autógrafos, tem leituras dramatizadas, tem música, tem cinema, tem shows, né? A gente ontem teve show do MPB4, por exemplo, foi muito legal. Tem muitos livros aí por toda parte, tem exposições também, vale aqui a dica. Tem o Traço do Pasquim no Combate à Ditadura e ontem também inaugurou o Brasil nos Tempos de Chumbo, do Orlando Brito. Você pode curtir tudo isso aí. Vale até a dica, né? Você que não está em Brasília, de repente dá tempo, vem pro fim de semana que vem, porque vai até o dia 21, que inclusive é o aniversário de Brasília, então tem muita comemoração. Vai ser muito legal o fim de semana que vem também e ao longo da semana. E nesses dias todos a gente tem esse encontro marcado às 7h30 da noite e você pode acompanhar também tudo sobre a Bienal no portal, no ebc.com.br/Bienal Brasília. A gente está também aqui junto com todos os veículos da EBC, Rádio Nacional e Rádio MEC em Brasília e no Rio, Rádio Nacional da Amazônia, além da TV Brasil Internacional, que está presente em 66 países. E como a gente está no portal também, como eu falei, a gente está potencialmente nesse planeta inteiro para você acompanhar aí a gente com Entre Livros e com toda a programação. E hoje eu estou aqui com o André Juste, eu estou com dois escritores e jornalistas, o André Juste, que tem o site andrejuste.br, e com o Alexandre Marino, que produz o blog Poesia Nômade, alexandremarino.com.br. O pessoal pode acessar ali, vai com o nome deles.com.br, já pode ir dando uma olhadinha enquanto a gente está aqui, porque hoje o que acontece é isso, né? Ficar na internet, com o livro, com a televisão ligada, com o rádio de repente, né? Eu escuto Band News às vezes de manhã e fico misturando tudo ao mesmo tempo agora. E estou aqui hoje também com o auxílio luxuosíssimo da Ana Elisa Santana, que é a editora de Educação e Cultura do portal da EBC. Boa noite, Renana. Boa noite. Queria agradecer a participação aqui da gente e convidar quem está assistindo a gente, pode participar também daqui do programa enviando perguntas para os nossos convidados. Entra lá nas redes sociais, a gente está no Facebook, Twitter, Google+, EBC na Rede, e também envia sua pergunta usando a hashtag EBC na Bienal. Isso aí. Bom, eu já vou começar com uma pergunta aí para os dois, que é o seguinte: quanto da obra de vocês, se é a totalidade ou se é só uma parte, quanto da obra de vocês está disponível na internet? Primeiro eu? Vai nessa. Obrigado, Marina. Parte da minha obra está disponível, dependendo do estilo, né? Eu publico muito poesia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no meu blog. E aí, textos curtos, né? Para ter bem o perfil da internet, bem o formato da internet. Esse tipo de texto é disponibilizado, a pessoa pode usar, pode reproduzir, pode compartilhar, dando crédito, né, sem nenhum problema. Mas os meus livros, os meus 5 livros mesmo, que eu lancei ao longo aí de 15 anos de literatura, esses você encontra no meu site, algum trechinho dele, que é tipo, né, um aperitivo para a pessoa se dirigir ao site da editora, enfim, aos canais de compra pela internet. Parte está disponibilizada, outra parte serve assim como canal, né? Um caminho para a pessoa poder ter meu trabalho. Bem, eu uso a internet desde 1997, quando eu criei um site, ainda era uma coisa meio rudimentar, e depois eu criei o blog, né, que é o Poesia Nômade, alexandremarino.com.br, e eu tenho publicado muitas crônicas e muitos poemas, além de comentários sobre livros e sobre outros assuntos da cultura, por esse blog. Tenho 6 livros publicados, todos 6 de poesia, embora eu escreva prosa também. Eu investi muito na linguagem da poesia para encontrar o meu caminho. Eu acho que eu já estou trilhando esse caminho, vamos ver até onde eu vou, né? E no meu blog e no Facebook também eu publico poemas, e esses poemas eles se reproduzem, muita gente republica, compartilha, e existe uma visão geral do que se pode alcançar assim na minha obra, né, através da internet. Então é um caminho interessantíssimo, porque eu recebo comentários e respostas assim, de pessoas de muito longe, pessoas que eu não conheço, não poderia conhecer de forma alguma, não fosse pela internet. Meus livros não estão disponíveis na íntegra, mas grande parte deles
está disponível nessas minhas páginas. No Facebook, que eu tenho uma página... Nunca a totalidade do livro, sempre uma parte do livro, ou alguns livros da sua obra estão na totalidade Não, alguns poemas. Eu tenho poemas, inclusive, que não saíram em livros, que estão disponíveis tanto no meu blog, Poesia Nômade, quanto numa página que eu criei no Facebook, exclusivamente para poesia, que é Alexandre Marino, Versos e Prosas. E dessa forma eu consigo um alcance muito maior para o meu trabalho do que apenas em livros. Tem uma enorme quantidade de sites e de blogs agora que surgiram, né, nesses últimos anos. O ambiente virtual é um bom lugar, é uma boa plataforma para a literatura? Eu acho que é. Eu acredito que... Eu costumo dizer muito que as redes sociais, a internet, a internet, de uma forma geral, ela serviu como uma libertação do autor, entendeu? Principalmente o autor que faz poesia. No meu caso, a poesia nem é, digamos assim, a minha praia principal. Minha praia principal é a prosa, são os contos, mas eu escrevo muito poesia. E poesia é um tipo de literatura que ela tem um nicho muito pequeno, né? Marino, que é poeta, essencialmente sabe disso. Há um nicho muito pequeno de leitores de poesia. E aquela coisa do livro, você ficava muito restrito apenas à publicação impressa, ao suplemento literário, que é uma guerra para você conseguir um espaço num bom suplemento literário. Tem muito autor, tem muita gente boa escrevendo coisas boas e poucos suplementos literários. Então, quando você vai para a internet, você joga o teu trabalho na rede, você se liberta dessa amarra do impresso. Não estou falando amarra no sentido negativo, estou falando amarra da pouca quantidade disponibilizada para publicação. Então, quando você joga o teu trabalho na internet, aquilo ali, sabe, eu estou aqui agora, a gente está falando, sei lá, um poema meu pode estar sendo lido na Colômbia, no Amapá, enfim, distante aqui de onde a gente está. Para você ter uma ideia, outro dia eu coloquei com essa história toda da Bienal, estou trabalhando muita poesia, né, no Facebook, no Instagram, e eu tive outro dia 70 curtidas num determinado texto que eu publiquei, num determinado poema. Quanto que num dia, apenas no livro, eu teria 70 leitores, ainda mais sendo poesia. Prosa talvez um pouco mais, mas também não seria tão otimista, sabe? Então é uma realidade que, é claro, na internet não dá para aprofundar. Não, realmente não dá para você aprofundar, ter uma literatura mais profunda, de análise, mas ela chama para isso, entendeu? O que a gente estava meio que discutindo ontem, né, aqui na Bienal. Ela chama para isso. Sabe? A internet é uma grande brincadeira, uma coisa gostosa de você fazer com a literatura, porque ela expõe o teu trabalho e chama para o que você tem a dizer muito a mais do que aquilo que está no Facebook, no Instagram, no teu blog, no teu site. Quando vocês começaram, e aí, de repente, né, iam tentar vender para uma editora ou tentar vender em restaurante, em bar, né? Que eu vendi livro em bar. Acontece. Vendi. Tomei muito chopp de graça por causa disso. Que bom. Se naquela época existisse um veículo como a internet, será que ele substituiria ou ajudaria muito? Boa pergunta. Eu acho que ajudaria, porque eu vou te contar a minha experiência, que eu comecei a fazer literatura na década de 70, no início da década de 70, que eu fazia no mimeógrafo, né? Eu fazia uma revista literária com um grupo de amigos que faziam literatura também. A gente fazia uma revista literária no mimeógrafo, aquilo dava um trabalho danado. E depois eu comecei a publicar. E quando eu publiquei meu primeiro livro, quando eu já morava em Belo Horizonte, a revista eu ainda fazia, né, em Passos, né, que é minha cidade no interior de Minas. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu achava que ia ser uma venda fácil, assim, que eu ia fazer um lançamento e esgotar a primeira edição, mas não é nada disso, né? Então eu me vi diante de uma montanha de livros e fui para a rua vender. E eu gostava desse exercício, pelo contato que eu tinha com as pessoas, pelos comentários que as pessoas faziam e porque existia um clima receptivo a isso, né? Ainda, desde a época que a gente começou na revista Protótipo em Minas, e mesmo nessa época dos 2 primeiros livros, a gente ainda vivia um clima pesado no país, por causa da ditadura militar, muita censura.
Mas a gente enfrentava isso nessa batalha, né, do dia a dia, de ir para a rua para vender, mostrar nosso trabalho para as pessoas que estavam abertas a isso, né? E se houvesse internet naquela época... Só não haveria aquele contato olho, né, olho no olho, mão na mão, tal, uma coisa, um abraço fraterno. Era uma outra época, mas né? Talvez mais pessoas entrassem em contato com você. Sim, eu creio que sim, era um outro contexto, mas eu acho que aquela aventura de ir para a rua, mostrar nosso trabalho, quando existia uma receptividade para isso... Então, será que a internet serve só como divulgação? Ou a internet também pode formar novos escritores na medida em que, por exemplo, um cara que escreve, uma menina que escreve e que iria para um lugar assim que não teria muita receptividade, e na internet, talvez até por timidez, alguma coisa, né, uma incapacidade de se relacionar tão bem assim com as pessoas, consiga que muita gente comente, sugira, elogie e tal, e aí de repente essa pessoa se sente encorajada a seguir na carreira. Será que alguns autores vão surgir graças à internet, vão se firmar? Eu acho que não graças à internet. Eu acho que os novos autores vão surgir pela necessidade intrínseca que o ser humano tem de se expressar. Sim. Eu escrevo para não enlouquecer, eu não escrevo por causa da internet, eu escrevo para não ficar maluco. Como eu, existem várias pessoas com essa necessidade. Então a pessoa vai sempre escrever por causa da necessidade. O que a internet vai fazer com essa pessoa é que ela tenha a visibilidade que, se ela ficasse restrita apenas ao meio impresso, eu não estou tirando de forma alguma a importância do livro, do meio impresso, da literatura, mas a internet vai fazer com que aquela pessoa tome coragem, conforme você falou, tenha incentivo, sofra críticas, porque quando a gente escreve, quando a gente publica na rede social, a gente dá a cara para bater, e se a gente leva a rosa, a gente também pode levar pedrada, então a gente tem que estar preparado para isso, mas vai realmente servir como um incentivo. Mas é sempre aquela coisa do chamariz, é muito mais uma coisa com conteúdo, mas muito mais uma coisa também para divulgação, chamando para outras coisas, como o blog, como o site, como o próprio trabalho físico, entendeu? O e-book também. Como que vocês avaliam a evolução assim, da internet desde 97, por exemplo, quando você começou, e até hoje, assim, com as redes sociais, a receptividade tem se acelerado, essa mudança de formato? Você disse que começou no site, passou para o blog. Como que vocês enxergam essa evolução da internet e da literatura dentro dela? A internet ainda é uma surpresa para quem a viu começar, né? Porque a internet evolui muito rapidamente, né? As redes sociais, por exemplo, são uma coisa muito recente, mesmo na internet, né? Eu costumo dizer que o Facebook é a internet dentro da internet, né? É um mundo, né? Pelas características, né, do Facebook, pelas possibilidades que ele abre, né? E agora, quem já nasceu com a internet disponível, talvez tenha uma outra visão diferente de mim. Mas eu acho que são sempre novas possibilidades se abrindo, né? Sem dúvida. E a questão do menino que está começando, ele quer escrever e ele tem uma internet disponível, ele está com uma plataforma, uma ferramenta que nós não tínhamos no início. Que a gente não tinha no início, que a gente eu falei isso porque eu tenho amigos que são assim, atores, que não de repente, né, escrevem textos para teatro, também escrevem para não enlouquecer, mas escrevem para outros veículos. João Rodrigo Ostrover, por exemplo, um amigo meu que é diretor de teatro, é ator e tal, e ele escreve algumas coisas no Facebook sobre o que ele está pensando e tal, alguma coisa. E as pessoas falam, eu adoro tudo que você escreve, e aí tem milhões de curtidas. Então eu acho que ele é uma pessoa que não sei se agora já está pensando nisso, mas daqui a pouco pode vir a pensar em publicar também um livro ou alguma coisa. Da mesma forma que nós começamos com mimeógrafo, né, com offset, com aquela coisa bem... A internet realmente é o início, né? Pode fazer com que a pessoa... Pode ser uma semente, né? Mas eu costumo dizer também que a literatura é uma atividade, e estou me referindo tanto à escrita quanto à leitura, que ela exige um momento assim de você voltar para dentro, né? Um momento de concentração, de contemplação, né? De você se desligar um pouco para você deixar sua mente
trabalhar, né? Aquela leitura à luz do abajur antes de dormir. Exatamente, é uma delícia. Aquilo ali é realmente aquilo ali. Não, aquilo ali a gente vai para um break agora, o papo tá bom, né? Aí a gente não consegue nem quase pro break. A gente vai fazer um intervalo e vai continuar falando sobre isso. Vamos falar, né? Será que a internet vai tirar o lugar, o papel do livro de papel? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A EBC na segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura. A gente já volta. Estamos de volta com Entre Livros, diretamente aqui da segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília, ao vivo. Você pode mandar perguntas para a gente, inclusive já chegou uma que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E eu estou conversando aqui com André Juste e Alexandre Marino, os dois são jornalistas e escritores. A gente deixou uma pergunta, né, na ida para o intervalo, que é: será que a internet ameaça os livros de papel? E aí tem tudo a ver com uma pergunta que chegou pra gente pela internet, né, Ana Elisa? Exatamente, Renana. A gente recebeu aqui pelo Facebook, a Gioconda Bretas primeiro parabenizou a nossa cobertura aqui na EBC, Obrigada. Na Bienal. Obrigada, Gioconda. E ela pergunta justamente isso. Ela queria que vocês comentassem sobre os e-books, né, os e-livros, e ela pergunta se são uma plataforma a mais para difusão ou se são uma ameaça para os livros mesmo, se os livros podem acabar. Eu não acredito que o livro acabe. É claro que eu estou fazendo isso uma projeção para... A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2000 anos, né? Claro. Mas eu não vejo o fim do livro. Eu acho que, mesmo que o uso do livro e a circulação do livro diminua muito, ele vai continuar existindo, nem que seja no meio de confrarias, né? Mas o e-book, assim, da forma como ele está sendo apresentado, que é apenas um leitor, eu acho que ele pode ajudar a difusão e ajudar a incrementar o hábito de leitura, né? Inclusive porque ele permite você, por exemplo, viajar com a biblioteca na mão, o que o livro não permite. Mas, por outro lado... Ele ajuda você também a não juntar poeira na estante, né? Como eu fico acumulando livros. Então. Mas quem tem uma biblioteca, né? Como eu tenho... Mas ele é muito parecido com o livro, né? O que pode acontecer, de repente, por ter esse meio agora, os livros começarem a utilizar outras possibilidades, movimento, de um vídeo, de alguma coisa. Eu particularmente, eu concordo com a Marina, eu acho que o livro não vai terminar. Com essa história de internet, fazer um paralelo rápido aqui com o rádio, que é também outra da minha praia, outra praia minha. O rádio, desde que a internet surgiu, o rádio morreu umas 28 vezes, né? E tá todo mundo aí escutando quando surgiu a televisão, né? Já começou a morrer ali. A televisão também já morreu, não tanto quanto o rádio, mas também já morreu, e a gente está aqui falando... O cinema morreria com a internet matou todo mundo. E ninguém sacou que a internet era justamente isso, um complemento, uma ajuda para esses meios. O próprio jornal, acho que também, que está se afundando aí, eu acho que também tem salvação ainda. No geral, eu não vejo o livro terminando. Dependendo do gênero, eu acho que ele vai dividir um espaço muito grande com o meio digital. Por exemplo, poesia. Eu tenho um livro de poesia pronto, Músicas para se ouvir domingo de manhã, que está inédito, e eu não vejo com 300, 400 livros vendendo por aí. Não, eu vejo assim uma tiragem de 70, 80 exemplares, sabe? Obrigando os amigos e a família a comprar, e o resto tudo em e-book, entendeu? Por aí. Mas, ao mesmo tempo, não vejo, por exemplo, eu lendo 100 anos de solidão no e-book, entendeu? Tá entendendo? Eu acho que a poesia tem uma facilidade maior para o meio digital. Mas outros gêneros não. Eu acho que vai ser Como é que vai ser a remuneração, então, do poeta? A gente já não ganha dinheiro hoje, né? A poesia é um inutensílio, né? Como dizia Paulo Leminski, né? E eu acho que essa é a grande magia da poesia, né? Que bom que você falou do Leminski, porque a minha prima de 16 anos, por exemplo, que é totalmente geração internet, ela tem o livro do Leminski. Com certeza. E não me empresta, não Foi empresta para ninguém. Eu tive que comprar esse para mim. livro dele. Pois é, quer dizer, ainda existe esse fascínio, né? E eu acho até que, me corrijam se eu estiver errada, qual é a opinião de vocês? O livro pode dar umas desaparecidas de leve, tal como o vinil, por exemplo, mas sempre vai ter uma geração que vai querer ressuscitar aquilo e que vai ter aquele fascínio pelo... E vão existir vai os ser um objeto de desejo, né? Eu acho até que não vai morrer, não. Eu acho que não vai continuar firme e forte aí, mas ele não vai ser mais o único veículo de difusão da literatura. Em alguns casos não vai ser o único principal,
sabe? Mas eu acho que ele vai estar aí. Mas eu acho que você ler literatura no computador, o e-book é um pouco diferente, mas você ler literatura no computador, o computador não é a base mais propícia para isso. Porque, justamente por causa dessa necessidade de concentração e contemplação que a gente tem ao ler literatura, e o computador, a internet, ele está sempre te cobrando a atenção, um desvio de atenção, né? Chega um sinal, tem um link, então eu acho que não é o espaço mais adequado para você ler um romance, um clássico. E é diferente o momento, quando você está no computador, você geralmente está trabalhando e tal, então não pode ser um texto longo. Outro dia eu até falei isso no Facebook. Gente, texto com 4, 5 parágrafos na internet, principalmente aqui nessa torre de Babel que é esse Facebook, sabe, a pessoa não vai ler, então é uma coisa curta mesmo, sabe, pila. Às vezes vem até aquele que assim, leia até o final, vale a pena, né? Porque já sabe que você não vai querer. Só aquilo ali eu já não leio até o final, porque pra mim mas a leitura ela exige, né, que a sua mente viaje em cada frase, né? E isso na poesia é muito mais ainda do que na prosa. Então, às vezes, você lê um poema de 5 linhas que você passa o dia inteiro pensando nele, né? Que ele mexe com você e tal. Essa é a magia da poesia, outra das magias da poesia. Falando um pouquinho da forma da literatura na web, a gente pode perceber de uns tempos para cá o surgimento de vários formatos, né? Microcontos, depois nanocontos, tem as hipernovelas que a pessoa pode escolher o caminho que ela vai seguir. Como que vocês enxergam esses novos formatos? Vocês acham que é uma coisa mais efêmera ou pode ser uma tendência? Eu acho que, por exemplo, teve uma época que todo mundo escrevia microconto, né? Se você não escrevesse microconto, você estava out. Eu até tenho alguns também. No Twitter. Mas eu, particularmente, não tenho mais visto microconto por aí. Eu acho que teve ali um boom entre 2009 e 2011, mais ou menos. Eu, particularmente, não tenho. Eu mesmo já não escrevo mais há muito tempo. Eu acho que tem isso também, entendeu? O conservadorismo da literatura, o romance, o conto, aquela coisa, ele está ali, ele não vai ser abalado por uma nova linguagem, uma nova estética. Pode ser que são várias modismos efêmeros, mas que até agora não se sustentaram. Mas tem coisas que são temporárias e que também são super valiosas. Poesia concreta, né? Que se apropriava do livro, da coisa do gráfico. De repente, será que essa maneira também de fazer na internet, que pode se apropriar de movimentos, de coisas de vídeo, será que isso também não tem seu valor? Pode até pode ser marcar datado, uma época como a geração mimeógrafo marcou a década de 70, o início dos anos 80, entendeu? Acho que pode ser um marco de uma época, enfim, não sei, não tem essa dimensão. Agora. Eu acho que não chega tanto, não. A própria poesia concreta, ela foi uma proposta de vanguarda que ela se esgotou, né? Na minha opinião, ela se esgotou. Então, ela cumpriu um período importante, mas ela se transformou em outra coisa, né? E a literatura, a escrita mais tradicional, ela permanece como a base de toda a literatura. Vamos aproveitar para divulgar os sites e blogs dos dois? Por favor. Já indo aí para o final do programa. Eu tenho um blog Poesia Nômade, alexandremarino.com.br, Alexandre Marino tudo junto, né, .com.br. E no Facebook eu tenho uma página, além do meu perfil pessoal, que é Alexandre Marino Versos e Prosas, que é exclusivamente sobre poesia, né, para publicar meus poemas de outras pessoas e alguns comentários sobre poesia. E André? O meu www.andregiusti.com.br. Você entra no site, conhece todos os meus livros, acessa meu blog, que tem poesia, tem crônica falando mal de tudo, reclamando da vida, enfim, uma salada. E eu tenho alguns poemas também em forma de vídeo no YouTube. Né? Também ainda não me arrisquei pelo meu nome, Alexandre Marino, né? É pouca coisa, mas algumas tentativas que eu faço. Então é só botar no YouTube que o pessoal encontra. né? Transformar meus poemas, que saem em livros ou outros, né, em vídeos. Né?
Tá arriscado só botarem Alexandre e Marina. Eu tenho 2 amigos que trabalham muito juntos em peças, Alexandre e Marina. Bom, a gente vai encerrando por aqui, infelizmente, porque o programa foi uma delícia. A gente vai falando, a gente nem sente que se passa essa meia horinha. Amanhã a gente está de volta aqui às 7h30 da noite. E os veículos da EBC, todos também nessa cobertura com a gente. Rádio Nacional e MEC do Rio e de Brasília. Também a Rádio Nacional da Amazônia. E você pode entrar lá, ebc.com.br/Bienal Brasília e ver tudo que já rolou e tudo que ainda vai rolar. Até amanhã. É a EBC na Bienal.